Vamos falar sobre funções no JavaScript, tá? Funções a gente vai utilizar muito amanhã no nosso projeto. Vocês vão ver que a gente vai utilizar funções aí no nosso projeto. Mas o que são funções, tá, pessoal? O que são funções? Funções são pequenos blocos de código onde você tem um passo a passo, né, para você chegar num determinado objetivo, né? Um exemplo disso. Vou criar uma função, vou criar um bloco de código para saber se o número, né, um número é par ou ímpar, né? Então, é um bloco de código com uma sequência de passos, né, para chegar num determinado objetivo, ok? Então, um exemplo de função, tá? Um exemplo de função. Uma função, por exemplo, é de motorista, né? Motorista é uma função, né? E ele tem lá o passo a passo que ele precisa executar, né, para ele chegar num determinado objetivo, né? Para ele chegar num determinado objetivo, ou chegar num determinado destino, por exemplo, tá? E aqui funciona mais ou menos da mesma forma, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou utilizar a palavra reservada, que é function, tá? Function, e eu vou dar um nome para essa função, tá? A função que eu quero criar aqui é uma função para somar números, tá? Números. E ela abre parênteses e fecha, e aqui eu tenho o escopo dessa função, tá? Eu tenho o escopo dessa função, que é onde a gente vai colocar o passo a passo do que ela precisa executar. Deixa eu só comentar esses console aqui, só para não atrapalhar a gente aqui. Vou tirar ele aqui e vou tirar ele aqui. Aí não fica aparecendo ali os objetos. Deixa eu ver se tem mais um. Não, beleza. Aí não fica aparecendo pra gente. Vou limpar. Beleza. Então, eu declarei uma função, tá? Uma function, utiliza a palavra reservada, dou um nome para ela e reparem a seguinte coisa aqui. A minha função está declarada, tá? Mas não necessariamente ela foi acionada, tá? Ela só foi declarada. Essa função, ela passou a existir agora no meu JavaScript, tá? Ela passou a existir, mas ela não foi acionada. Então, reparem bem nessa parte, beleza? Então, eu criei uma função, né, que o nome dela é somar números, então o nome é bem claro, né? O nome já diz somar dois números, tá? E o que eu vou fazer? Vou criar uma variável aqui dentro, com a palavra reservada let, vou criar um número, 1, que vai receber 2, então o valor dessa variável é 2, e aqui eu vou criar uma segunda variável, né, número 2, que vai ser 3, né? Então, eu estou criando o passo a passo da minha função. E aí, eu quero que, por último, ela dê um console.log, né? Vou criar mais uma aqui, ó. Let resultado, tá? Vai receber número 1 mais número 2, tá? E, por fim, eu quero que a minha função mostre no meu console o resultado disso, tá? Exatamente, ali, ó, funções são conjuntos de gatilho, exatamente, ela vai executando ali vários passo a passo. Então, é isso, ó, declarei minha função, que soma números, né, então ela tem aqui o que ela precisa fazer, lembre-se que ela está declarada, mas não está sendo executada. Então, quando eu executar essa função, quando eu colocar ela quando eu invocar, né, quando eu chamar ela, o que ela vai fazer? Ela vai declarar número 1, ou melhor, vai declarar uma variável que vai receber um valor de 2, vai declarar uma segunda variável que vai receber o valor de 3, né? E vai declarar uma variável resultado que vai receber, né? Ela vai guardar o resultado de número 1 mais número 2. Depois que ela fizer isso, ela vem para o último passo, que é mostrar para a gente o resultado. Esse é o objetivo da nossa função. Beleza? Esse é o primeiro conceito básico dela. E agora eu preciso chamar ela para ela fazer o passo, né? Para ela executar. Reparem que no meu console está vazio, né? Ele não está mostrando nada.
Agora, eu vou chamar ela. Eu vou falar, olha, soma esses dois números para mim. Chamo o nome dela e passo os dois parênteses aqui. Aqui eu estou chamando ela para executar o trabalho, tá? Reparem que do lado direito ele me mostrou 5, que é o resultado dessa operação aqui, ó. Número 1 mais número 2, tá? Então eu acabei de chamar ela aqui para ela executar. Eu poderia alterar os números aqui, ó. 5, ela está sendo chamada aqui, vai me resultar em 10 e beleza. Então, toda vez que eu chamo ela, né, toda vez que eu chamo essa função, eu chamo pelo nome, né, aqui na linha 40, o JavaScript vai procurar, opa, onde que está essa função somar números? Opa, encontrei aqui em cima, ela foi declarada aqui em cima. O que ela tem que fazer? Ela tem que pegar, declarar uma variável com valor de 5, uma segunda variável com valor de 5 também. Depois ela tem que somar, guardar o resultado na variável resultado e mostrar na tela mostrar no console, né? Então, função é basicamente isso. Então, vamos avançar um pouco mais no nosso conhecimento. Viu que o pessoal, não tem return? Tem. Vamos entrar nesse conceito. E as funções, a gente pode, ela tem algumas coisinhas ali, né? Algumas, como é que pode ser, como é que eu posso falar isso? Mas tem alguns conceitos ali, né? Alguns auxiliares que podem incrementar um pouco mais a nossa função, né? Que eu vou até comentar aqui, mas a gente pode passar parâmetro, tá? Vou entrar nisso, parâmetros e utilizar o return, tá? Uma palavra reservada aí, beleza? A gente tem esses dois carinhas aqui que a gente pode utilizar, eles não são obrigatórios, mas com certeza uma boa prática é você utilizar eles, tá? Fica bem mais legível, deixa a nossa função bem mais dinâmica, tá? Mas eu vou explicar aqui para vocês, tá? Reparem uma coisa, vocês concordam comigo que é muito ruim eu ficar entrando aqui dentro da lógica da minha função e ficar mudando os valores aqui toda vez que eu quero somar um novo valor? Tipo, não é meio... É bem fácil de eu errar aqui alguma coisa, né? Tipo, acabar esquecendo e atrapalhar na lógica da soma. Mas é bem trabalhoso eu ter que ficar entrando aqui dentro e mudando os valores, né? Tipo, o ideal é que eu não mude, ou melhor, eu só mude quando necessário a lógica dentro da minha função, né? Mas eu não preciso ficar mudando os valores aqui, né? É meio ruim, né? Eu posso esquecer aqui qualquer coisa e minha função já dá um erro, né? Já aconteceu algum problema lá, ó, já dispara um erro pra gente. Então isso acaba sendo meio ruim, tá? Para isso, a gente tem os parâmetros, né? Os parâmetros de uma função, tá? O que são parâmetros da nossa função, né? Eu dei o exemplo aí do motorista, né? Mas, por exemplo, quando eu tenho uma pessoa, né, que a função dela é pagar uma conta, né? Para a gente entrar e entender o que é parâmetros, tá, pessoal? O que é um parâmetro de uma função. Então, eu tenho uma pessoa aqui que a função dela, eu dei a função, você vai pagar uma conta para mim, tá? Você vai pagar uma conta lá na lotérica, né, por exemplo, ou no banco. Quais são os dois parâmetros que essa pessoa, dois parâmetros essenciais que essa pessoa precisa para executar esse objetivo, para pagar a conta? Quais são os dois parâmetros importantes, né, para essa pessoa conseguir executar? Sendo um pouquinho mais objetivo, né, eu preciso de dois parâmetros, que é a conta e o valor, né, para ele conseguir executar o objetivo, né? Senão ele não consegue, paga a conta para mim, mas cadê a conta? Cadê o dinheiro? Ou dá a conta e não dá o dinheiro, né? Sacanagem. Então, aqui dentro das nossas funções do JavaScript funciona da mesma forma. Quais são os dois parâmetros obrigatórios que a nossa função precisa para somar? Número 1 e número 2, né? Então, o que eu posso fazer, né? Em vez de eu declarar essas variáveis aqui dentro do escopo da minha função, né? Eu posso tirar eles daqui, tá? Esses parênteses, eu vi que o pessoal perguntou, esses parênteses aqui, eles servem para eu passar os parâmetros para minha função, tá? Então, eu tenho número 1 e número 2, beleza? Número 1, número 2, e aqui ele vai pegar esses parâmetros recebidos e vai fazer a soma, tá? E aonde que eu passo os números de fato? Eu passo na chamada. Então, quando eu chamo a pessoa, quando eu chamo essa função, soma dois números. Quais são? 2 e 5. Eu passo aqui na chamada.
Então, a minha função, ó, reparem que deu 7 ali, ó. A minha função, quando ela é chamada, ela espera receber um parâmetro, tá? Ela espera receber um parâmetro. Esses parâmetros são dois números, número 1 e número 2, ok? Número 1 e número 2, ele soma número 1 mais 2 e retorna o resultado para a gente. Beleza? Então, isso que a gente chama de parâmetros, tá? Isso que a gente chama de parâmetros. Beleza? Agora vamos entrar em return. Então, a gente viu parâmetros, vamos entrar em return. É verdade, ó, fica bem mais limpo o código e não preciso mexer lá dentro da minha função, né? Eu só preciso colocar aqui os valores, ó, 5 e 5, minha função ela já vai entender, né, que é para eu somar 5 e 5, fica bem mais dinâmica, né? Fica bem melhor da gente trabalhar, entendeu? Enquanto lá só fica a lógica, aqui, né, fica os valores aqui. Mas vamos entrar em return agora, tá? Return, usando aquela mesma analogia, né? Aquela mesma analogia de você pedir para uma pessoa pagar a conta, você espera que ela retorne o troco para você, né? Então, tipo, eu pedi para ela pagar, né? Ou, por exemplo, se ela pagou ou não, né? Ou paga lá e me avisa, né? Se deu certo. Então, falei, a pessoa foi pagar, pagou a conta e me retornou, olha, Hudson, tá paga. Olha, Hudson, o troco é isso. Então, o return, né? É mais ou menos essa, é bem parecida com a analogia aqui. Então, return, a palavra reservada, return, né? E em vez de eu usar o console, né, essa função ela vai me retornar. Então, ela vai executar o passo a passo, somar dois números, seguido do parâmetro. Quando ela terminar de somar, ela vai me retornar o resultado. Olha, estou retornando. Acabei de fazer o meu trabalho, estou retornando, tá? Estou te avisando que o resultado é isso. E aonde que eu pego esse return? Esse return ele sai exatamente aqui na chamada, tá? Na chamada da nossa função, ele sai aqui, ó, tá? Então eu preciso fazer o seguinte, ó, vou criar uma variável let retorno da função, por exemplo, crio uma variável retorno da função e aí sim eu posso dar um console.log retorno da função. Vou dar um clear aqui. Então, lá, ele me retornou 10. Então, eu crio uma variável para receber o retorno dessa função, né? Que a função dela, o objetivo dela é somar dois números, 5 e 5. Ela vai lá, soma, faz o que tem que fazer e retorna. E por último, eu mostro, tá? Por último, eu mostro. Aí vocês devem estar pensando, mas por que fazer isso, né? Qual que é o objetivo, né? Como eu vi que o nosso amigo comentou ali, mas repare que a nossa função ela ficou cada vez mais limpa, tá? Ela ficou cada vez mais limpa, ela ficou mais enxuta. Isso a gente chama até de divisão de responsabilidade. A nossa função que a gente falou para ela é só somar números. Eu não pedi para ela mostrar na tela. Mostrar na tela ou mostrar no console já é outra coisa, entendeu? Já é uma outra responsabilidade. Então, na programação, né? Uma boa prática é a gente saber passar essa divisão de responsabilidade para as funções, né? Então eu tenho uma função, né? E eu devo passar apenas uma responsabilidade para ela, né? Uma analogia muito boa é igual você cria uma função de motorista de ônibus e pede para ele dirigir e fazer e cobrar, entendeu? A possibilidade de dar algum problema, né, é grande. Ele tem que dirigir o ônibus ali e fazer a cobrança do pessoal, entendeu? Então, a gente precisa dividir essa responsabilidade. Eu preciso de um cobrador e um cara que dirige o ônibus. Um só não pode fazer as duas coisas, senão a possibilidade de dar um problema e a gente tentar adivinhar onde que foi é muito mais difícil. Então, a gente chama isso de divisão de responsabilidade. Então, minha função, ela soma dois números, faz o que tem que fazer e me retorna. O que eu vou fazer com esse retorno, né? Aí fica cargo meu, né? Tipo, então eu estou mostrando aqui fora, não mais aqui dentro. Então, eu tirei essa responsabilidade da minha função. Agora, vamos avançar aí um pouquinho, vamos para a nossa estrutura de repetição, né? Ou melhor, os loops, né? Vamos conhecer os loops, beleza? Então, vou separar aqui e vamos descer aqui para baixo. Vou subir os loops.
Deixa eu subir aqui. Beleza, vamos falar sobre loops agora. Então vamos lá. Pessoal, o que são os loops, né? O que são os laços de repetição, né? O que são as estruturas de repetição? Um laço de repetição, né? Ele é uma estrutura que ele vai executar um determinado código, né? Ele vai executar ali um determinado código algumas vezes, né? Enquanto uma condição for verdadeira, né? Por exemplo, eu quero que um exemplo assim mais próximo, né? Tipo, eu quero que você conte de 1 até 10, né? Então você vai contar 1, 2, 3, a condição é você chegar até 10, entendeu? Então, os laços de repetição são basicamente isso. Ou, por exemplo, enquanto tiver pessoas dentro do. Ou melhor, enquanto tiver espaço, né, dentro de uma sala, eu vou colocando. Quero que você coloque mais pessoas lá dentro. Então, ele vai executar esse loop, né? Enquanto houver espaço. Quando não tem mais espaço, aí passa a ser false, né? Passa a ser, opa, não tem mais espaço. Então, eu vou parar o loop por aqui. Aí ele encerra a instrução. Beleza? Vamos lá, vamos entender. A primeira estrutura que eu quero mostrar para vocês aqui é o while, tá? O while enquanto. Beleza? Então, esse é o escopo do while. Declaração, palavrinha aqui reservada, enquanto a minha condição, né, aqui é a condição, enquanto a minha condição for verdadeira, né, ele vai executar tudo que está aqui dentro, tá? Enquanto a minha condição for verdadeira, né, enquanto a condição for verdadeira, ele vai executar. O while, ele é bem parecido com, ou melhor, né, os laços, repetições, assim, eles lembram um pouco as condições de if else, né? Então, se esse cara for verdadeiro, ele vai executar aqui dentro, entendeu? Se esse cara for falso, ele não vai executar, entendeu? Então, é mais ou menos assim. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui uma variável para a gente ver esse cara na prática. Contar, né? Eu quero que o meu while, ele conte, né? Ele conte ali para mim de 0 a 10, tá? Eu quero que ele conte de 0 a 10. Então, como que eu posso fazer aqui, ó? Enquanto a minha variável contar for menor que 10, né? Enquanto ela for menor que 10, eu quero que ele pegue a variável contar e a variável contar receba aqui mais igual a 1, né? Eu quero que ela 0 mais igual a 1, mais igual a 2, mais igual a 3, tá? Ok, deixa eu recarregar aqui novamente. E eu vou dar um console aqui nessa variável, dentro do escopo, tá? Console.log e vou dar um console aqui na variável contar. Então, o que eu quero que ele faça? Ó? Enquanto o contar for menor que 0, ele começa com 0, enquanto for menor que 0, menor que 10, né, perdão, menor que 10, ele vai executar esse bloco aqui. Então, ele executa, adiciona 1, né, aqui dentro, aqui muda para 1, o contar, e ele volta aqui em cima de novo. Opa, contar ainda é menor que 10, vai ser 1, né, nesse loop, né, nesse segundo ciclo, né. Sim, é 1. Então eu tenho que executar mais uma vez esse bloco. Então, ele vai executar isso aqui por 10 vezes, tá? E aqui ele está aparecendo 9, tá, pessoal? Ele está aparecendo 9 por quê? Porque o meu contar está depois. Então, ele chega no 9, ele conta da 10, né? E aqui 10, né, vai ser igual a 10. Então, ele não vai entrar aqui no scope. Não posso mudar aqui para baixo até, ó. Aí ele vai mostrar até 10 para mim. Olha lá, agora ele mostra até 10. Beleza? Então, esse é o nosso primeiro loop, né? A nossa primeira estrutura de repetição, que é o while, né? Enquanto isso aqui for verdadeiro, ele vai executar para a gente o que está dentro do escopo, tá? Eu poderia colocar aqui até um console, ou melhor, deixa eu pegar aqui, ó. Eu posso colocar o que eu quiser aqui dentro, tá? Posso colocar aqui uma string, por exemplo, diga oi por 10 vezes, né? Ele vai fazer para mim, ó, diga oi, 10 vezes. Ok? Beleza?
esse é o primeiro, esse é o while. Agora vamos conhecer mais um aqui, que é o do while, tá? A estrutura do while é isso aqui, né? Aí, o while e a condição, tá? Vou pegar o mesmo aqui. Então, o do while, ele funciona mais ou menos da mesma forma. A diferença do while para o while é que ele executa o teu código, depois ele verifica. Então, ele pelo menos uma vez ele vai executar, entendeu? Aqui, ele não vai mostrar aqui ele não vai mostrar se a condição for falsa, né, no while. Ele vai aqui, ó, por exemplo, contar é menor que 10, né, aí vamos supor que fosse 10 aqui, né, 10 é menor que 10, não é, então ele nem executa o diga oi, ó. Se eu mudar aqui até, ele nem vai executar o diga oi, entendeu? Se ele for menor, ele vai executar. Agora aqui, ele vai executar primeiro, tá? Vamos ver. Contar, lá, ele executa primeiro, mesmo a condição sendo falsa, né? Essa é a grande diferença entre do while e o while. Então, o while a gente tem a verificação por primeiro, né? E o do while a gente executa pelo menos uma vez, né? Antes de validar, beleza? Então, essa é a diferença entre os dois. Então, temos aqui while e temos aqui o do while. Beleza? Então, essas são as duas, tá? As duas aqui, a estrutura de repetição. Mas assim, o do while a gente utiliza pouco, tá? A gente utiliza pouco. A estrutura que a gente mais utiliza, tá? A estrutura que a gente mais utiliza, reparem que todas essas, né, tipo, as informações acabam ficando meio externa, né, o contador tem que ficar aqui fora, né, para a gente acessar aqui dentro. Mas o que a gente mais utiliza, né, por ser uma sintaxe um pouco mais simples e a gente conseguir manter todas as variáveis ali dentro do mesmo escopo, isso dá um pouco mais de segurança, né, então a mais utilizada é o for, tá, a estrutura de repetição for. Qual que é a sintaxe? Essa aqui, ó. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma variável, eu tenho aqui variável de controle, né? Variável de controle. Tenho aqui a minha condição, condição de parada. Condição de parada. E aqui o incremento, tá? Beleza? A estrutura do for é exatamente essa, tá? Fica todo mundo dentro do mesmo escopo. Então, quem que é a nossa variável de controle, né? É exatamente o count, né? Então, eu posso colocar ele aqui dentro. Ó, vocês percebem que a gente vai deixando todo mundo mais ali dentro, tá? Então, variável de controle, a que eu quero aqui, count, a minha condição de parada, então, nesse caso, eu pego aqui, enquanto contar for menor que 10, né, e o incremento final, né, que é esse carinha aqui, ó. Então, contar mais um, tá? E agora eu posso dar um console aqui, console.log em contar, tá? Eu vou comentar esses caras aqui em cima, para eles não atrapalharem a gente, que ou eu posso fazer até o seguinte, ó. Posso vir aqui e mudar para false. False. Hackerman. E beleza. Colocando false, ele não executa, tá? Esse cara ele vai executar por causa do que ele executa o código primeiro. Se eu tirar ele daqui, vou melhor comentar. Então, false aqui, nenhum dos caras vão executar, tá? Ele está executando apenas o meu for agora, tá? Então, para um contador, né, para uma variável que começa com 0, né, o for significa isso, para uma variável de controle que começa com 0, enquanto ela for menor que 10, né, eu quero que você conte até 10, né, tipo, quero que você conte 1 mais 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, né, e ele vai
até 9 aqui, tá? Por que que ele vai até 9? Porque a minha condição é menor, tá, gente? É menor. Aqui tem que ser menor igual. Aí ele vai até 10. Então, ele pode ser menor. Menor igual. Aí ele vai até 10, olha. E aí eu tenho um pouco mais de segurança, né? Eu tenho aqui todas as minhas variáveis dentro do mesmo escopo, né? Essa variável, ela só fica limitada dentro do escopo do for, né? Vocês viram que eu declarei uma variável meio global aqui para usar no while e já consegui utilizar no do while, né? Isso é um problema, porque eu mudei aqui e influenciou nos dois loops. Aqui no for, não. Aqui no for, ele fica limitado só dentro do escopo do for, tá? Porque eu estou declarando aqui dentro. Beleza? E essa aqui é a forma que a gente mais utiliza aí no dia a dia, não que as outras não sejam utilizadas, mas em alguns casos, né, a gente utiliza um e outro ali, mas o mais comum é o for aqui, que a gente utiliza. E aí eu posso fazer qualquer coisa aqui dentro, né? O que eu poderia fazer, né? Acho que um exemplo bem legal, né, Maria? Um exemplo bem legal por exemplo, né, vamos pegar esse array aqui, ó, pegar esse array de nomes. Vou levar ele lá para baixo para a gente brincar com ele aqui no for, beleza? Vou trazer o meu for um pouquinho mais para baixo para não misturar os códigos. O seguinte, ó, eu tenho um array de nomes aqui, tá? Vou mudar aqui para nomes, e pense o seguinte, pensem comigo, tá? Eu quero acessar todos os nomes desse array, tá? Então, para eu acessar, eu vou dar aqui deixa eu colocar aqui console.log, deixa eu comentar isso aqui. Vou dar um console.log, nome, lembrem que para acessar a posição, 0 é o Hudson, aqui 1 é Maria e 2 é o Daniel, beleza? 2 aqui é o Daniel, deixa eu limpar. Ok, né? Para eu acessar, eu tenho que colocar dessa forma, né? Só que aqui eu tenho 3 nomes, né? E se eu tivesse 100 nomes dentro desse array? Se eu tivesse 100 nomes, ou sei lá, 40, 30, tivesse N nomes aqui, né? Viesse esse array, ó, você tem um array aqui e você precisa mostrar, né? O que é mais viável? Eu criar 100 consoles aqui ou eu automatizar isso com o for, né? Sabendo que, eu tenho 100 nomes, então mostre todos os nomes até chegar em 100. O que é mais fácil, né? Voltando lá atrás, né? Lembra que eu falei, enquanto tiver aquela analogia, né? Enquanto tiver espaço, eu continuo colocando gente. Aqui mesma coisa, enquanto tiver nome, eu vou mostrando todos os nomes. Então, vamos lá, ó. Primeira coisa, eu tenho que descobrir o comprimento desse array de nomes, né? Lembra que a gente utilizou o ponto length, né? Acho que é assim que escreve, vamos ver. Eu usei o ponto length, né? Que o primeiro eu preciso saber o comprimento desse array, ele tem 3, porque senão eu tenho que falar, ó, enquanto o meu contador aqui for menor que 3, né? Eu tenho que saber o comprimento. Então, eu já tenho o comprimento do meu array, aí eu passo ele aqui, ó, enquanto a minha variável ela começa com 0, enquanto ela for menor que a minha quantidade de nomes, né? O meu comprimento, né? For menor que 3, ele vai executar o for, tá? E aqui, beleza. E aí, né, lembre-se que para acessar os nomes, né, a gente coloca as posições, né? E quem que tem as posições aqui para gente? O próprio contar, né? O contar que conta 0, 1, 2, 3. Então, a estrutura é basicamente essa, tá? Agora, pessoal, vamos falar sobre DOM, tá? Vamos falar sobre DOM, tá? Que é o nosso último conteúdo aí antes da gente começar o projeto, beleza? O que é o DOM, né? O que é o DOM? Deixa eu subir ele aqui para cima. O que é o DOM? O DOM, pessoal, é nada mais nada menos que o nosso documento HTML, tá? Agora que começa a ficar um pouco mais divertido, tá? Porque com o DOM, a gente consegue ligar o nosso JavaScript com o nosso HTML, a gente consegue fazer consegue fazer com que o JavaScript manipule o nosso HTML. Lembra do nosso HTML lá atrás que a Maria criou e tal? A gente consegue
manipular ele através do DOM, né? Deixa eu tirar o CSS aqui, tá? E agora começa a ficar divertido, porque a gente consegue acessar qualquer tag aqui, né? A gente consegue acessar qualquer tag e consegue manipular, consegue mudar o valor, consegue criar novas tags, né? Onde a gente consegue manipular o nosso HTML, que onde a gente liga, né? A gente tem tipo um back-end JavaScript e a gente consegue manipular as tags que estão lá no front-end, por exemplo, tá? Então é basicamente isso, tá? Ele é complicadinho, ele é um dos conceitos um pouco mais, um dos mais difíceis de pegar no início, mas é o mais divertido quando você pega, tá? Então vamos lá, vamos entender aí como é que funciona o nosso DOM, o document, ok? Vamos lá. Para a gente acessar o DOM, né, o documento, acho que eu posso até abrir aqui um exemplinho aqui pelo navegador mesmo. Deixa eu só limpar ele. Vou limpar ele aqui e vou dar um clear, tá? Por aqui fica melhor da gente exemplificar, beleza? Então, o primeiro comando que eu quero mostrar para vocês, tá? É o document, tá? Opa, letra maiúscula, o document. Eita, nós. Document, beleza. O document, tá? O que que esse comando faz, tá? Ele é um objeto, né? Que a gente consegue acessar, né? Algumas funções, né? Para manipular o nosso HTML. Mas o que que o document faz, tá? Quando eu chamo esse cara. Reparem que ficou azul aqui a minha telinha. Ele seleciona exatamente o meu documento HTML. Quando eu coloco ele aqui, ele seleciona o meu documento HTML. E a partir disso, galera, eu consigo pegar qualquer elemento que está lá, eu consigo pegar, por exemplo, manipular valores que estão lá dentro do HTML, eu consigo deletar tags, eu consigo criar tags novas, é bem divertido. Vamos ver isso na prática. Deixa eu pegar esse HTML que a Maria criou aqui, eu acho que eu vou jogar ele para lá, pegar ele aqui e vou jogar ele aqui dentro desse elemento aqui. Vou dar um delete e vou editar aqui bem rapidinho para a gente conseguir trabalhar aqui dentro. Vou colocar esse HTML aqui. E beleza, vamos ver se vai dar certo. Beleza, trouxe aquele exemplinho lá que a gente criou no CodePen. Deixa eu dar um zoom aqui. E beleza, agora vamos conhecer alguns comandos do DOM, tá, pessoal? Deixa eu só falar para vocês que a gente não decora esses comandos, tá? O primeiro comando que eu quero mostrar para vocês, né, eu vou criar uma variável aqui, ou melhor, vou acessar o meu documento HTML, assim a gente acessa o documento HTML, e o primeiro comando que eu quero mostrar para vocês aqui é a gente conseguir pegar um elemento, get element, né, através do ID dele, né? Vamos lá no CodePen, vamos ver quem que tem um ID aqui. Vamos ver aqui. Ou será que ninguém tem um ID? Senão a gente dá um ID lá. Mas acho que alguém tem aqui. Tem sim, Hudson. Ali o cor texto. Aqui, né? Cor texto. Aí. Então vamos pegar o cor texto, né? Olha só. Então eu passo aqui dentro entre aspas, né? E passo o cor texto. Olha só. Então o que que ele faz? Deixa eu só. Beleza. Ele acessa o meu documento, document.get, pegue um elemento através do ID. Qual o ID? O cor texto. Então, ele vai me trazer um elemento. O elemento é um elemento HTML, tá, gente? O elemento HTML. Olha só. Ele me traz o elemento aqui para o meu JavaScript, eu consigo manipular ele, né? Eu consigo trabalhar com ele. Ó. Então, vem todos os elementos aqui. Além do get element by ID, eu tenho outros comandinhos também que vamos pegar outro exemplo aqui, que é o get element. A gente tem aqui o get element. Vamos ver o próximo que a gente pode mostrar. By class. É assim, deixa eu ver.
elements by class, exatamente, by class name. Então eu consigo pegar um elemento pela classe dele também, tá? Mas repare o seguinte, ó, alguns comandinhos aqui, algumas funções, né, do document, eles são no plural, tá, pessoal? São no plural. Então ele vai trazer vários elementos, ele vai trazer uma array de elementos, né? Como por exemplo é o by tag name, né? Se eu passar aqui, eu quero pegar um elemento através do nome dele, tá? E eu vou passar um parágrafo, olha, ele vai me retornar 3 parágrafos, ele vai me retornar um array de parágrafos, uma coleção, ó, por causa do nome do método, ó. Document, acesse meu documento HTML e pegue todos os elementos, né, aqui, elements, o S aqui, todos os elementos que são um parágrafo, por exemplo, né, ou todas as tags P. Ele vai me retornar um array. Então, entendo essa diferença, tá, pessoal? Entendo essa diferença, ó, e eu consigo saber aqui, ó. Então, entenda essa diferença. Então, a gente tem por ID, tem por class name, tem por tag name, a gente consegue pegar. Mas o que a gente mais utiliza, assim, né, o que a gente mais utiliza é o getElementById, tá? getElementById. Deixa eu pegar ele aqui. getElementById. E o outro aqui que é o document, deixa eu só apagar o getElementById, que é o document.carry selector, tá? O carry selector, ele vai selecionar um elemento, por exemplo, tá? O H1. Posso passar o H1 aqui. Então, ele vai me trazer esse elemento. Olha lá. Me trouxe a tag H1, né? Com o valor ali, Hudson. Beleza? O outro que eu posso mostrar para vocês também, que a gente utiliza bastante, além do carry selector, que ele traz um único valor. Então, se você tiver mais de um valor aqui, ele vai trazer o primeiro que ele encontrar. Então, a gente tem 10 parágrafos, né? O carry selector, ele vai selecionar o primeiro que ele encontrar, tá? Esse seletor aqui. Mas assim, eu quero pegar mais, tá? Eu posso utilizar o all no final. Aqui eu vou pegar vários, né? Então, eu quero selecionar aqui, section, eu tenho 4 seções, entendeu? Lá no meu HTML, tá? Então, aqui eu acesso e consigo selecionar. Mas o legal do Carry Selector, né, que ele é um seletor mais genérico. Você viu que a gente viu o getElementById, a gente viu o getElementByTagName, o ClassName, e o legal é que o Carry Selector, ele é o mais genérico, tá? Então, eu consigo selecionar ele parecido com o CSS. Então, eu posso vir aqui no meu HTML, ó, e selecionar da seguinte forma, ó. Eu passo aqui o cerquilho ali, hashtagzinho, para representar que é um ID, e eu passo através do ID. Então, ele, entendeu? Ele me trouxe através do ID. Mas também eu posso pegar através da classe, tá? Então, ele é mais genérico do que os outros, mas eu tenho que especificar aqui quando eu vou selecionar um elemento. Se é classe, se é por nome, se é por tag, tá? Então, assim, é por classe, né? Ponto o nome da classe. Eu consigo selecionar. Beleza? Outro comando que eu quero mostrar para vocês é que a gente consegue criar elementos através do JavaScript e jogar lá para o nosso HTML. Então, eu vou pegar aqui um último que a gente mexeu, que é esse cara aqui. Eu vou guardar ele numa variável. Let section. Opa. Section recebe o cor texto. Então, dentro dessa variável, eu tenho a seção cor texto. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um parágrafo, tá? Vou criar um parágrafo, e para eu criar um elemento, eu uso esse comando aqui, ó. Document.create element, opa, deixa eu ver o que faltou aqui, create element, deixa eu ver o que tá faltando aqui, faltou um E aqui, ó, create element, e aqui eu posso passar qualquer tag que eu queira criar através do JavaScript. Então, eu estou acessando, ó, eu quero que você crie uma tag
do tipo HTML, tá? Então, eu posso passar um parágrafo aqui para ele criar para mim. Então, ele vai criar, eu vou guardar dentro dessa variável, tá? Esse parágrafo. Então, eu tenho aqui um parágrafo agora, olha só, loucura. E eu posso atribuir um valor para esse parágrafo, por exemplo, através desse atributo aqui, ó, inner text, meu texto, né? E o acesso à variável que guarda meu parágrafo, ele tem meu texto, tá? Ali dentro. E agora eu quero pegar esse parágrafo que está dentro do meu JavaScript, dentro da minha lógica, eu quero jogar ele lá para o HTML, né? Vocês estão se perguntando, beleza, eu criei um parágrafo ali no JavaScript, mas e agora? Né? Como é que eu faço para fazer ele aparecer no HTML, tá? Então, para eu fazer isso, eu utilizo um outro comandinho que é o append shield, tá? Esse comandinho aqui. O que ele faz? Ele append, ele coloca um elemento dentro de uma tag, tá? E como que ele sabe onde eu tenho que colocar? O append child, né, ele precisa de uma referência lá no HTML. Lembra que eu peguei a section cor texto, né, que tá aqui? Eu vou pegar ela aqui, ponto append child, e vou jogar o meu parágrafo para dentro dela, tá? Vamos olhar aqui, não tem nada. Lembra que o meu parágrafo aqui, ele tem um parágrafo e meu texto, tá? Não tem nada aqui, ele não está aparecendo. Não está aparecendo, agora eu vou dar um enter aqui. Ele aparece aqui, ó, meu texto, entendeu? E eu posso jogar quantas vezes eu quiser, né? Lá para dentro, esse carinha, tá? Mas ele aparece aqui, ó, meu texto. Beleza? Então, o DOM, né, a introdução, tipo, a gente tá dando uma introdução do DOM aqui para vocês, que é que é uma das partes mais complicadas de entender ali do JavaScript para quem está começando, mas é uma das partes mais divertidas, tá? Que você consegue ter uma lógica de programação e manipular o teu HTML, né? Se a gente consegue tirar, colocar tags, criar, né? E é esse é o conceito que a gente mais vai utilizar no nosso projeto